crianças! Estamos aqui para a nossa aula 3 de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Vocês estão lembrados que eu sou a professora Ana Lúcia e eu estou aqui com os estudantes de 2º e 3º ano. Vamos lembrar os nossos combinados? Você já lavou as suas mãos? Ai, agora eu acho que você já está acostumado que sempre quando vai começar uma aula, você já lavou as suas mãos, certo? Eu também já lavei as minhas mãos para começar a dar a aula para vocês. Já pegaram o caderno que vocês estão registrando as aulas, certo? Então você vai pegar uma folha lá do seu caderno para que você possa começar a registrar aquilo que a gente vai combinar, ok? E você vai pegar também um lápis, uma borracha e um apontador, caso você precise, tá certo? É muito importante também que se você não tiver uma mesa para você apoiar, que você encontre alguma coisa, uma caixa, algo que você possa apoiar o seu caderno em cima, para que a gente possa ter uma aula bem bacana, ok? Agora eu vou querer que você abra o seu caderno, veja que folha que você vai começar a escrever, pode ser na próxima folha que você tiver em branco lá no seu caderno, não precisa pular folhas, não é verdade? E vamos colocar o que no nosso caderno agora? Nós vamos colocar a data. Então, vamos escrever a palavra data, colocar a data de hoje no caderno. Que dia que é hoje? Você vai colocar a data também e vai escrever aula 3, língua portuguesa, ok? Eu vou aguardar agora que você escreva essas informações no teu caderno. Ok, escreveram bem caprichado lá no caderno a data, aula 3, língua portuguesa, sempre um em cada linha. Vamos relembrar o que nós fizemos na aula anterior? Vocês lembram qual foi a história que eu contei lá na aula 1? Era a história da Carmela Caramelo, isso mesmo. Um livro da Cris Rogério e as ilustrações de André Neves. E o que nós fizemos na aula anterior? Na aula anterior, eu conversei com vocês sobre a palavra desequilibrar. Eu lembrei que uma forma de desequilibrar que aconteceu com essa atleta quando ela desequilibrou na trave durante uma competição num Pan-Americano. Então, uma forma de desequilibrar. Nós escrevemos algumas palavras que nós podemos encontrar dentro da palavra desequilibrar. A palavra ar. Vocês lembraram? Qual outra palavra? Brasil, que nós podemos escrever com as letras da palavra desequilibrar. E o que mais nós fizemos nessa aula? Eu trouxe algumas imagens do livro e nós completamos as palavras com letras que estavam faltando. Das ações que a Carmela fez, de acordo com cada imagem, tinham frases e tinham letras faltando em algumas palavras. E nós completamos essas palavras com as letras que estavam faltando. Eu trouxe também e brinquei com vocês com o jogo O Que Não Combina. Foram cartelas com imagens e nós tínhamos que descobrir o que não combinava. Por exemplo, essa cartela tinha botão, avião, caminhão, janela. Botão, avião, caminhão, janela. Janela que não combina. Aí a gente descartava aquela palavra que não combina. Esse foi o jogo que nós fizemos na aula passada. Agora, eu quero que vocês, junto comigo, comecem a pensar, a imaginar
qual será o tema do texto da nossa aula de hoje. Qual será que é o tema que nós vamos trabalhar hoje? Para ajudar vocês, eu vou trazer algumas pistas. Sempre que a gente traz algumas pistas, é para que vocês comecem a lembrar de alguns assuntos que vocês já ouviram em algum momento, já leram. Isso facilita para aquilo que a gente vai ver depois. E a primeira coisa que eu trouxe para vocês foi um som. Eu quero que vocês escutem este som e vocês vejam se vocês conseguem saber do que é esse som, que é uma pista do tema da nossa aula de hoje. Estão escutando o som? O que será que é esse som? O que vocês acham que pode ser? Não conseguiram descobrir ainda? Então eu vou colocar como se fosse um quebra-cabeça. Eu vou abrindo as imagens, né, para que vocês possam tentar descobrir agora então com a imagem qual que é o tema do nosso texto da aula. Não dá para descobrir ainda? E agora? Estou ajudando vocês? Tem criança que está dizendo assim, não está ajudando. Não, estou sim. Vejam lá, é um quebra-cabeça. E agora? Conseguem descobrir o que é? Ainda não? Tem uma flor ali, eu ouvi alguma criança dizer. E agora? Não está completo ainda? O que parece? Será que parece isso que você está pensando? E agora? O que é essa imagem? Ele é um passarinho, isso mesmo. Qual é o nome desse passarinho? Ele é o beija-flor. Vamos escrever a palavra beija-flor lá no seu caderno? Com que letra que começa a palavra beija-flor? Com a letra B, isso mesmo. Eu tenho a palavra escrita aqui. Então vamos escrever agora então lá no seu caderno a palavra beija-flor. Primeira letra, a letrinha B. Depois da letrinha B, eu vou ter a letrinha E. E para fazer o BI do beija-flor, eu tenho que ter também a letrinha I. Para fazer o BI. E agora, para fazer o já, o que eu preciso? J com A. Beija. Aí eu tenho um símbolozinho, depois do beija, ali um sinalzinho, dizendo que aquilo é um hífen. Então, eu vou fazer aquele, parece um traço, mas o nome dele chama-se hífen. Então, eu escrevi beija, o hífen, agora eu vou escrever a palavra flor, né? Para ficar completo, beija, flor. Como que eu escrevo a palavra flor? Para escrever flor, eu vou precisar do F, do L, do O e também da letra R. E agora eu tenho completo a palavra beija-flor. Quantas letras que eu preciso para escrever beija-flor? Conte para ver se você colocou todas as letras correto ali no seu caderno. Para escrever beija eu preciso B-E-I-J-A, 5 letras. E para escrever flor, 1, 2, 3, 4. Flor, 4 letras. Colocou todas as letras? Muito bem. Escrevemos, então, a palavra beija-flor. Certo? Crianças, já escrevemos a palavra beija-flor. Agora, vamos retomar lá no livro da Carmela Caramelo, aonde que estava aquela situação que aconteceu com o beija-flor lá com a Carmela. Vamos relembrar? Quando acordava, a primeira coisa que ela fazia era visitar seu jardim de beija-flores. Eles voavam em cores para lá
e para cá, tão velozes que de vez em quando a gente jurava ver um arco-íris montado com vai e vem. Deliciando-se com tudo aquilo, Carmela se esquecia do tempo. Então, você lembrou daquela imagem do livro, daquele pedacinho do livro em que apareciam os beija-flores, que a Carmela estava no seu jardim? Então, você conhece alguma coisa, a mais, alguma curiosidade sobre o pássaro beija-flor? Ah, aí agora algumas crianças estão lembrando. Ah, professora Ana Lúcia, na aula anterior, você disse mesmo que traria alguma coisa sobre o beija-flor. Isso aí. E você pensou se você sabia alguma coisa ou não sobre o beija-flor? Vamos conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais sobre o beija-flor, o que nós podemos saber sobre o beija-flor, o que algumas pessoas escrevem sobre o beija-flor. A primeira coisa que eu trouxe para vocês foi um poema da Rosiana Murray. O nome desse poema é Beija-Flor. E o poema da Rosiana Murray diz: beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho. Me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. Vamos ouvir mais uma vez o poema da Rosiana Murray. Agora você pode prestar atenção e observar onde que está escrito a palavra beija-flor lá no poema da Rosiana Murray, porque nós já escrevemos a palavra beija-flor no seu caderno. Então você pode olhar para o seu caderno, olhar para o poema da Rosiana Murray e identificar se nós temos a palavra beija-flor ali escrita. Temos sim. Quantas vezes você consegue ver ali? 2 vezes, né, a palavra beija-flor. E agora você vai ouvir mais uma vez, tentando acompanhar junto comigo o poema da Rosiana Murray. Beija-flor pequenininho, que beija a flor com carinho. Me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. Muito bem. Eu falei para vocês que esse poema era da Rosiana Murray. Vocês conhecem a Rosiana Murray? Olha a imagem dela que eu retirei lá do blog da Rosiana Murray. Esse poema, Beija-Flor, também estava no blog da Rosiana Murray. O nome do blog é Blog da Rosiana. E ele está na internet. Esse poema está no blog dela. A Rosiana Murray é uma poetisa que nasceu no Rio de Janeiro. Tem muitos poemas lindos, a Rosiana Murray. Com certeza você já deve ter ouvido alguém ler para você. Você já escutou algum poema da Rosiana Murray. Gostaram do poema do Beija-Flor? Vamos conhecer mais algumas curiosidades sobre o pássaro beija-flor? Para a gente ter mais algumas informações sobre o pássaro beija-flor, eu fui buscar lá na revista Super Interessante, na internet, um texto que dizia algumas informações sobre o beija-flor. E eu até quero conversar com vocês que essa revista da Super Interessante, ela tem tanto a revista impressa no formato de uma revista, como tem também
a revista online direto no site. Quando nós folheamos a revista, né, pegamos a revista impressa para folhear. Passamos uma página em seguida da outra para folhear, para ver a revista. E quando nós precisamos ver o que está escrito dentro da página na internet, nós folheamos, o que nós fazemos? Nós rolamos, né? Nós rolamos com o mouse ou com o dedo, se nós tivermos, né, em outro equipamento que não dê para usar o mouse, ou nós rolamos ou passamos também com o dedo, mas rolando a página para poder ver o que está escrito, certo? E aqui nós temos então, nessas informações da revista super interessante, algumas curiosidades sobre o beija-flor. O nome do texto é A Asa do Beija-Flor forma um 8 no ar. A asa do beija-flor forma um 8 no ar. O beija-flor não agita as asas para cima e para baixo, mas para frente e para trás, na horizontal quando quer comer. O que a gente pode prestar atenção do que tem essas informações? O beija-flor, ele não agita as asas para cima e para baixo, mas para frente e para trás, na horizontal quando ele quer comer. Você sabe o que significa a palavra horizontal? Então, nós temos horizontal e vertical. Tem uma régua aqui para lembrar com vocês. Quando nós falamos horizontal, nós estamos falando nesta posição. Quando nós falamos vertical, nós estamos falando nesta posição. Então, como que é a posição que o beija-flor faz quando ele quer comer? Então, ele não agita as asas para cima e para baixo, mas para frente e para trás quando ele quer comer. Na horizontal, essa é a informação que nós temos, essa curiosidade do beija-flor. O que é não agita, que a gente vê escrito também ali? Não agita. O que quer dizer não agita? Onde que a gente ouve essa palavra agitar, né? Agitar quer dizer balançar. Então, o que ele faz? Ele não balança, né, as asas para cima e para baixo, mas para frente e para trás, na horizontal, quando quer comer. Quem explica isso é o ornitólogo Luiz Francisco Sanfilippo, da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. O que é ornitólogo? Como que é o nome da pessoa que deu essas informações? É o Luiz Francisco Sanfilippo. E o que o Luiz Francisco Sanfilippo é? Ele é um ornitólogo. O que é um ornitólogo? O que será que é? Vocês têm uma ideia do que pode ser? O ornitólogo é um especialista que cuida de pássaros. E aonde que o Luiz Francisco Sanfilippo, ele trabalha? Lá no Zoológico de São Paulo, na Fundação Parque Zoológico de São Paulo ele trabalha. E foi ele que deu essas informações a respeito do agito das asas do beija-flor. Então, o movimento forma um 8 deitado no ar. É um movimento que o pássaro beija-flor faz com as asas. Vamos ver uma animação do movimento do beija-flor com as asas? Dê uma olhadinha. Observou como que é esse movimento que o beija-flor faz com as asas? Vamos tentar fazer juntos? Você vai fazer aí na sua casa.
Se você quiser ficar de pé agora, se você está sentado, vamos ficar de pé. Vamos tentar fazer junto? Pense na asa do beija-flor. Se for para fazer para cima e para baixo, seria assim, né? Se fosse para fazer para frente e para trás, seria assim. Essa animação que vocês viram, ele estava em câmera lenta. O que é câmera lenta? Quando a gravação ela é mais devagar para poder mostrar bem o movimento. É uma ação, um recurso que existe na filmagem para que ela fique mais devagar, né? Então, como se nós estivéssemos também fazendo aqui, é um movimento lento. Agora, será que o passarinho, o beija-flor, faz assim? Devagar? Não. O passarinho, o beija-flor, ele vai fazer mais rápido, né? Ele vai fazer mais rápido. Vamos tentar fazer esse movimento, então, que o beija-flor faz? Então, para frente e para trás, quando ele quer comer. Quando ele quer comer, ele faz assim. Mas ele vai fazer numa posição de 8. O que é 8? Vamos fazer o número 8 no ar? Faça junto comigo, ó. Lembra como é que você faz o número 8? Assim. O número 8, né? Fazemos assim o número 8. Muito bem. Você está desenhando no ar também, junto comigo, com o seu dedinho. Agora pensem se nós tivéssemos que fazer isso com o braço. Ó, que movimento que é? Esse é o movimento do beija-flor. Agora pense o beija-flor fazendo isso com as duas asas, né? E é um movimento lento? Não, é um movimento rapidinho. Esse é o movimento das asas do beija-flor. Gostaram de fazer o movimento do beija-flor? Vamos dar continuidade para o nosso texto? O beija-flor só fica na posição vertical enquanto ele está se alimentando. Lembra o que nós conversamos agora há pouco sobre a posição horizontal e sobre a posição vertical? Então, agora está escrita a palavra vertical. Então, quando o beija-flor vai se alimentar, que ele vai usar essa posição vertical. Quando ele não está se alimentando, quando ele vai voar, que ele voa na posição horizontal, certo? Então, lembrando, posição horizontal, posição vertical. Quando o beija-flor está voando, ele vai voar nessa posição horizontal. Quando ele vai se alimentar, ele fica na posição vertical. O vai e vem de poucos centímetros para frente e para trás é necessário para ficar em uma posição mais cômoda com relação à flor. O que quer dizer uma posição mais cômoda? Vocês já ouviram essa palavra? Vamos ficar numa posição mais cômoda. Quer dizer uma posição o quê? Mais confortável. Vocês conhecem um outro significado para essa palavra cômoda? Tem algumas pessoas que utilizam essa palavra para um móvel que nós temos no quarto ou em casa, com gavetas onde guardamos roupas ou outros utensílios. Mas a palavra cômoda aqui, ela quer dizer uma posição mais tranquila. Quando eu falo para vocês que em casa é bom vocês ficarem numa posição cômoda. Então, uma posição tranquila, uma posição confortável. Então, o beija-flor, ele faz esses movimentos para ficar numa posição cômoda, uma posição confortável em relação à flor, com relação à flor, quando ele está na frente dela para poder sugar o líquido da flor, o néctar. Para percorrer longas distâncias, a ave voa como os outros pássaros, com o corpo na horizontal. Então, agora aqui a palavra horizontal. Quando o pássaro precisa voar
para outros lugares, ele não vai voar na posição vertical. Ele vai voar na posição horizontal. Vamos ver se vocês lembram realmente quando eu falei sobre a posição horizontal e sobre a posição vertical? Então, agora, a professora Ana Lúcia conversando com vocês está na posição o quê? Vertical. Correto? Quando nós vamos dormir lá na nossa casa, quando vocês vão dormir na casa de vocês também, quando eu vou dormir na minha casa, nós vamos deitar na cama e vamos ficar na posição horizontal. Então, agora de pé, eu estou na posição vertical. Quando eu vou deitar, quando você vai fazer também, às vezes, algum exercício lá em educação física, você vai ficar na posição horizontal, ok? Crianças, agora nós vamos fazer uma atividade, vocês vão gostar muito dessa atividade. Tem um quadro aqui com algumas frases, tá? E tem uma coluna e são as frases. Na outra coluna está escrito poema e na terceira está escrito curiosidade. Nós vamos pensar um pouco sobre o que tinha, quais foram as questões que foram trazidas sobre o beija-flor no poema escrito pela poetisa Rosiana Murray. E vamos pensar que curiosidades que foram trazidas sobre naquele texto que nós vimos agora há pouco que eu li para vocês, certo? Então, o poema, a primeira frase, fala sobre beija-flor. O poema fala sobre beija-flor? Vocês vão dizer se sim ou se não, e conforme vocês vão falar, eu vou sinalizar, tá? Marcando um X, aonde vocês acham que falava. Se falava, se trazia ou se não trazia aquilo. Esse assunto, ou no poema ou na curiosidade, ok? É uma atividade que nós estamos analisando os dois textos, certo? Então, fala sobre beija-flor. O poema fala sobre beija-flor. O que vocês acham? O poema fala sobre beija-flor? E a curiosidade? Aquele texto com aquelas curiosidades que eu trouxe. Fala sobre beija-flor? Eu acho que o poema fala sobre o beija-flor. O poema fala sobre o beija-flor, você tá certo. Então, eu vou colocar um X lá onde entrou, ali naquela linha e embaixo do poema, porque o poema está falando sobre o beija-flor. E a curiosidade? Fala sobre o beija-flor? Sim, a curiosidade fala sobre o beija-flor. Então, nós estamos colocando ali o X em poema e em curiosidade, porque esses dois textos falam sobre o beija-flor. Na segunda linha está escrito: a asa faz o movimento do 8. O poema da Rosiana Murray, que ela diz: beija-flor pequenininho, que beija-flor com carinho, me dá um pouco de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. O poema fala sobre que a asa faz o movimento do 8? Não, vocês estão certos, o poema não fala sobre o movimento da asa neste momento. Não, né? Não foi escrito sobre isso. E a curiosidade traz? Sim, a curiosidade traz. Tanto que eu li aquele trecho para vocês, que o movimento forma um 8 deitado no ar. Traz esse pedacinho, né, desse texto lá nas curiosidades que eu li para vocês. Então, nós vamos marcar o X só na curiosidade, quando diz que a asa faz o movimento do 8, porque o poema não fala. Sobre o tamanho do beija-flor. O poema fala sobre o tamanho do beija-flor? Fala, porque vocês até lembraram agora, beija-flor pequenininho. Então, o poema diz que o beija-flor ele é pequeno, então ele fala do tamanho do beija-flor, que ele é um pássaro pequeno realmente. E a curiosidade? A curiosidade
o texto da curiosidade não está falando neste texto, né? Que foi pesquisado, não está falando. Tem outros textos que falam sobre o tamanho, mas este texto que nós lemos juntos não fala sobre a curiosidade, certo? Então vai ficar sinalizado só ali no tamanho do beija-flor. E sobre o beijo do beija-flor? O poema fala sobre o beijo do beija-flor? Fala, porque ele fala que beija a flor com carinho, né? Então, o poema está falando sim sobre o beijo do beija-flor. E a curiosidade? Será que a curiosidade fala sobre o beijo do beija-flor? Não fala sobre o beijo do beija-flor, tá? E o último é que se alimenta na vertical. O poema fala sobre a questão que o beija-flor se alimenta na vertical? Não, não fala. Mas o texto da curiosidade fala, ele explica, né, que ele se alimenta na vertical, quando ele vai voar para longas distâncias, aí ele vai voar em outra posição, que não a vertical, né, na horizontal, mas ele fala que ele se alimenta na vertical. Então vamos ver lá, fala sobre o beija-flor, o poema e o texto da curiosidade. Que a asa faz o movimento do 8, só a curiosidade. Sobre o tamanho do beija-flor, só o poema que está falando sobre o tamanho do beija-flor. O beijo do beija-flor, só o poema. E que se alimenta na vertical, o texto da curiosidade, o poema não fala. Ok? Ok, crianças, agora eu quero que você pegue o teu lápis, a tua borracha e o seu caderno. E nós vamos anotar algumas palavras que foram importantes, que foram destaque nessa nossa aula de hoje. Então, todos vão anotar essas palavras, correto? Que palavras são essas? Ornitólogo, que é a primeira palavra. Vertical, que é a segunda palavra. Horizontal, que é a terceira palavra. E cômoda, que é a quarta palavra. Então, agora eu vou dar um tempo para vocês copiarem essas 4 palavras no caderno de vocês. Essas palavras nós conversamos hoje. Lembre que o ornitólogo, quem que era a pessoa, né, que é especialista em pássaros. Então, você tem esse tempinho agora. Pode copiar.
Agora eu vou falar com as crianças do segundo ano. Eu tenho um desafio para vocês, crianças do segundo ano. Será que você consegue representar de alguma forma, com desenho, as palavras que você acabou de escrever? O que elas representam? Você consegue? Você escreveu ornitólogo, vertical, horizontal e cômoda. Então, eu vou dar um tempinho para você representar com desenhos ou com imagens essas palavras, ok? Agora eu vou falar com as crianças do terceiro ano. Crianças do terceiro ano, eu também tenho um desafio para vocês. Você vai escrever em uma frase o que mais chamou sua atenção sobre o beija-flor. Lembra que nós vimos algumas informações sobre o beija-flor no poema da Rosiana Murray e nós vimos também algumas informações, mais curiosidades sobre o beija-flor no texto que eu li para vocês. Você pode pensar em escrever uma frase. O que chamou a atenção para você sobre o beija-flor? O que você lembra disso tudo que nós conversamos, tá? Então, eu vou te dar um tempo também para você escrever agora essa frase, ok?
Ok, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Se você precisar agora de mais um tempinho para continuar desenhando as palavras, ou se você quiser ainda pensar mais um pouquinho na frase, pode ficar tranquilo, tá bom? E agora eu vou me despedindo de vocês, mas eu vou te esperar para a nossa próxima aula de língua portuguesa, tá bom? Tchau, crianças!